Como uma mulher imoral e adúltera se casou com um dos profetas mais conhecidos da Bíblia e ainda se tornou símbolo do comportamento do povo que Deus havia escolhido para si? Se você não sabe, a Bíblia menciona uma mulher chamada Gomer no livro do profeta Oséias. De acordo com o texto bíblico, Gomer tinha uma conduta completamente reprovável e contrária aos princípios de Deus. Porém, o que mais choca os leitores da Bíblia é o fato de que o próprio Deus ordenou que o seu profeta se casasse com aquela mulher. Mas o que Deus pretendia com essa ordem aparentemente absurda? Quem foi Gomer e qual a importância dela na história bíblica? É exatamente isto que você irá descobrir neste vídeo. Quando lemos o livro de Oséias, de um lado encontramos Gomer, descrita no texto bíblico como uma mulher de prostituição. Já do outro lado, encontramos o profeta Oséias, um homem levantado por Deus para denunciar o pecado dos israelitas do Reino do Norte. Mas para compreendermos plenamente a história de Gomer e Oséias e sua profundidade teológica, é crucial primeiro situar-nos no contexto histórico e espiritual em que esses eventos se desenvolveram. O ministério de Oséias ocorreu durante um período tumultuado da história de Israel, no século 8 a.C. Oséias profetizou no Reino do Norte, também conhecido como Israel, durante o reinado de Jeroboão II e outros reis subsequentes. Este período foi marcado por prosperidade econômica, mas também por profunda decadência moral e espiritual. Sob Jeroboão II, Israel experimentou um breve renascimento econômico e territorial. No entanto, essa prosperidade material não se refletiu em um avivamento espiritual. Em vez disso, a riqueza levou à complacência e à corrupção. A injustiça social era galopante. Os ricos exploravam os pobres, os juízes eram subornáveis e a liderança religiosa estava comprometida. O povo se entregava à idolatria, adorando Baal e outros deuses pagãos, abandonando assim a aliança com o Senhor. A idolatria em Israel não era apenas a adoração de outros deuses, mas também um sinal de infidelidade espiritual do povo. Eles quebraram a aliança que Deus estabeleceu com seus antepassados no Monte Sinai, desprezando suas leis e seus profetas. Oséias, então, foi chamado por Deus para ser seu porta-voz em um tempo de grande apostasia. Sua missão era advertir Israel sobre as consequências de seus pecados e chamar o povo ao arrependimento. O ministério de Oséias é único na Bíblia, pois Deus o chamou para viver uma parábola viva. Quando lemos a história de Oséias e Gomer, somos confrontados com um dos chamados mais inusitados e desafiadores da Bíblia. Deus ordenou a seu profeta Oséias que se casasse com uma mulher de prostituição. Mas por que Deus ordenaria esse tipo de coisa e quais as implicações dessa ordem? Bom, em Oséias capítulo 1 e versículo 2, lemos claramente que Deus não apenas ordenou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher de prostituições, ou seja, uma mulher adúltera, mas também tivesse filhos de prostituição com ela, isto é, filhos de infidelidade, porque a nação de Israel havia sido infiel, havia se prostituído, desviando-se do Senhor. Sem dúvida, este chamado é surpreendente. Deus ordenou a seu profeta que fizesse algo que, aos olhos humanos, parece ilógico, parece escandaloso. No entanto, Deus estava usando a vida de Oséias como um sermão vivo, uma dramatização da infidelidade de Israel e da misericórdia divina. Gomer, a filha de Diblaim, foi a mulher escolhida para ser a esposa de Oséias. Não é possível determinar com exatidão o significado de seu nome, mas alguns intérpretes acreditam que talvez Gomer signifique perfeição ou inteireza, o que seria um tanto quanto irônico dadas as condições de seu casamento com o profeta Oséias. De qualquer forma, a condição de Gomer representava a realidade espiritual de Israel, um povo que havia se afastado de Deus e se envolvido com ídolos e práticas pagãs. Em outras palavras, Gomer, a esposa adúltera de Oséias, juntamente com seus filhos, foram figuras da infidelidade dos israelitas para com Deus ao seguirem outros deuses. Depois de se casar com Oséias, Gomer deu à luz a um filho que foi chamado de Jezreel, de acordo com a ordem do Senhor. Jezreel, que significa literalmente Deus semeia, era também o nome do lugar que serviu de cenário para a conquista do poder por parte de Jeú, o antepassado de Jeroboão II, ao trazer juízo sobre a casa do rei Acabe. No entanto,
Agora, sendo o nome do filho de Oséias, Jezreel apontava para o iminente juízo de Deus que seria derramado sobre Israel e colocaria fim à casa de Jeú. Depois, Gomer deu à luz a uma filha que foi chamada de Loruama, cujo significado traz o sentido de uma pessoa que não recebeu compaixão, ou seja, uma pessoa desfavorecida, não amada. Esse nome simbolizava o fim da compaixão de Deus para com o Israel impenitente. Por fim, Gomer se tornou mãe de um terceiro filho, que foi chamado de Lo-Ami, que basicamente significa não meu povo. Esse nome indicava que os israelitas tinham violado completamente a aliança, a ponto de não serem mais contados como povo de Deus. E uma curiosidade aqui é que, por causa da omissão do pronome nos versículos que registram os nascimentos dos dois últimos filhos de Gomer, alguns comentaristas especulam que talvez apenas Jezreel fosse filho de Oséias, enquanto Loruama e Lo-Ami fossem frutos de relações adúlteras de Gomer. No entanto, o texto hebraico não traz evidências realmente conclusivas que comprovem essa teoria. Por causa disso, a ideia predominante entre os estudiosos é a de que Oséias foi mesmo o pai biológico dos 3 filhos de Gomer. Depois do relato dos nascimentos de seus 3 filhos, Gomer não é mais mencionada nominalmente no texto bíblico. Na verdade, o relacionamento pessoal de Oséias volta a ser citado novamente apenas no capítulo 3, quando Deus ordenou que ele tratasse novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro homem e ser adúltera. Oséias, então, foi e comprou aquela mulher pela quantia de 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada, e lhe disse que ela viveria com ele por muitos dias, mas não seria mais prostituta e nem pertenceria a nenhum outro homem. E aqui, neste ponto, ocorre outra discussão entre os estudiosos a respeito da identidade de Gomer. Alguns estudiosos acreditam que a mulher adúltera que Oséias comprou no capítulo 3 não era necessariamente Gomer, mas uma segunda esposa. De fato, a tradução literal do texto original simplesmente diz: vá novamente, ame uma mulher. Por isto, alguns defendem que o texto se refere a um novo casamento de Oséias com uma mulher anônima de passado imoral. Quem segue esta linha de interpretação geralmente também sugere que Gomer talvez não fosse uma mulher moralmente infiel em seu casamento, ou seja, uma mulher adúltera, mas uma mulher infiel espiritualmente. A ideia é que a idolatria estava tão generalizada em Israel que não importava com quem Oséias se casasse e tivesse filhos, sua família estaria potencialmente contaminada pela infidelidade ao Senhor, pois toda a nação havia se prostituído espiritualmente. Outros comentaristas, por sua vez, argumentam em favor da teoria de que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher envolvida em prostituição cultual na religião de fertilidade de Baal em Canaã. Há também aqueles que defendem que quando Oséias se casou com Gomer, ela ainda não havia se transformado numa mulher imoral. Dessa forma, sua prostituição teria começado somente após seu casamento com Oséias e o nascimento de seu primeiro filho. Quem pensa assim geralmente levanta dúvida sobre a paternidade biológica de Oséias em relação aos 2 outros filhos de Gomer, conforme já falamos aqui. Por fim, também precisamos saber que há eruditos que sugerem que o casamento entre Gomer e Oséias não foi real, mas apenas uma representação alegórica da infidelidade de Israel para com Deus. A hipótese de Gomer não ser a mesma mulher comprada por Oséias no capítulo 3 também resulta na ideia de que Oséias teria comprado uma prostituta conhecida de sua época que não era sua esposa, intensificando ainda mais o conflito moral ilustrado pela vida do profeta. Porém, a leitura natural do texto bíblico favorece a interpretação de que Oséias realmente se casou com Gomer, sabendo que ela seria infiel. Da mesma forma, a posição predominante entre os eruditos do Antigo Testamento é a de que Gomer é a mesma mulher tirada da imoralidade por Oséias no capítulo 3, mostrando então a reconciliação do profeta com sua mulher adúltera, após ela tê-lo abandonado para se relacionar com outro homem. Portanto, a maioria dos intérpretes bíblicos defende que o casamento de Gomer e Oséias realmente deve ser interpretado como um acontecimento histórico, mas que tinha também um propósito simbólico. Isto quer dizer que o relacionamento entre o profeta Oséias e a mulher infiel ilustrava de forma dramática o relacionamento de Deus com seu povo infiel. Em outras palavras,
O casamento de Oséias com Gomer simbolizava o amor incondicional e persistente de Deus por seu povo desobediente. Mesmo quando Israel era espiritualmente adúltero, Deus buscava sua restauração. Assim como Gomer era infiel a Oséias, Israel tinha sido infiel a Deus, adorando outros deuses e quebrando a aliança. A infidelidade espiritual é vista na Bíblia como adultério, como uma traição da aliança sagrada estabelecida com Deus. Mas apesar da infidelidade de Gomer, Oséias continuou a amá-la e buscou sua redenção. Então, tal como Oséias comprou uma mulher adúltera para ser novamente sua esposa, Deus, em sua grandiosa graça, prometeu perdoar e renovar a aliança com seu povo, numa prova da extensão do amor divino. Essa promessa de perdão e de bênçãos futuras, representada na reconciliação de Oséias e Gomer, foi cumprida em sua plenitude na pessoa de Cristo. Nesse sentido, Gomer é uma figura de todos nós. Éramos pecadores infiéis, espiritualmente adúlteros e inimigos de Deus. Mas mesmo sem merecermos, fomos reconciliados com Deus mediante a obra redentora de Cristo. Ele nos comprou de volta, pagando em nosso lugar a dívida do pecado perante a justiça de Deus. Além disso, o relacionamento de Oséias com Gomer nos ensina sobre a fidelidade inabalável de Deus. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Sua aliança conosco é baseada em seu caráter imutável, não em nossas qualidades. O amor de Deus não está fundamentado em nossos próprios méritos, mas em sua própria natureza amorosa e fiel. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, explica que se formos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esta fidelidade é o fundamento de nossa esperança e segurança em Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 8 nos lembra que Deus demonstra seu amor por nós, a saber que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não tínhamos mérito algum. A verdade é que não estávamos acima de Gomer, e mesmo assim, ele nos amou e nos resgatou de nossa perdição. Portanto, a história de Oséias e Gomer não é apenas uma metáfora abstrata. É um relato vívido e concreto do amor redentor de Deus, demonstrado através das ações de Oséias. Tal como na história de Gomer, temos diante de nós um chamado ao arrependimento. Deus nos convida a retornar a Ele. Deus nos busca em nossa condição de pecado e nos oferece sua graça transformadora, independentemente de nossas falhas passadas. Porém, uma vez redimidos, somos então chamados a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Isso implica rejeitar os antigos caminhos do nosso coração enganoso e viver em obediência à vontade de Deus. Temos de abandonar nossos ídolos, sejam eles quais forem, riquezas, coisas materiais, status social, prazer e outras formas de idolatria moderna, e então viver em fidelidade à aliança de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, lemos que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a nossa nova vida deve refletir a transformação que a graça de Deus operou em nós. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Gomer na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar, totalmente online, através de videoaulas e apostilas. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.